Júlia, Clara, todos estão bem, né? Agora só falta a Anitta, mais duas pessoas, acredito, né? Mas vamos começar a nossa aula fazendo uma oração? Vamos? Oremos. Bondoso Jesus, nosso Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos te agradecer porque temos oportunidade de aprender e o Senhor tem a cada dia nos dado sabedoria. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Meninas, vamos aprender algumas coisas bem legais hoje. Vocês sabem que na química a gente estuda muito átomo, né? E o átomo, ele é muito pequenininho. Lá na tabela periódica, que a gente está estudando os elementos da natureza, cada elemento tem um tamanho diferente. Então, por exemplo, o hidrogênio tem um tamanho, o alumínio tem outro, cada átomo tem um tamanhozinho diferente, certo? E hoje a gente vai descobrir mais ou menos como que eles calculam o tamanho desses átomos, né? Desses elementos aí da natureza, tá bom? Vamos pegar nossa apostila de química. Ok. Estão vendo aí? Sim? Bom, vou começar desde a página 20. A gente vai fazendo um resumo e conseguindo chegar na linha de raciocínio para entender tudo certinho, tá bom? Nós vimos por três coisas principais. Vou aproximar aqui. Do que o átomo é formado? Um núcleo, estão vendo em rosa aí na apostila? Esse núcleo, ele tem duas partes. Os prótons, que começa com a letra P de positivo, e ele é formado pelos nêutrons, que não carregam uma massa. Nêutrons junto com os elétrons que ficam ali em órbita ao redor do núcleo. E eu vou pedir então agora, é, Júlia, você pode ler para a gente o que está nessa partezinha azul? Posso. Pode ler, meu bem. Tá. O elétron é uma partícula fundamental presente na estrutura atômica, dotado de carga elétrica negativa. É importante para explicar efeitos associados à matéria. Representação artística de um átomo em que se vê uma nuvem de elétrons em torno de um núcleo atômico. Então, aqui do lado é a representação artística de um átomo, né? Então, muito bem. A gente já conhece, então, os elétrons que eles ficam ali ao redor do núcleo. Acontece que cada elemento que está lá na tabela periódica tem um número. Aquele número de identidade que a gente falava desde o começo, né? Por exemplo, a do hélio é o número 2, a do alumínio é número 23. Cada número desse significa a quantidade de prótons que tem dentro do núcleo, que é igualzinho à quantidade de elétrons que fica ao redor. E a gente fez o desenho dos elétrons ao redor, né? E aí, acontece que existe o núcleo e existe algumas camadas. E eu vou mostrar para vocês agora nessa parte aí que tem um círculo e vários círculozinhos, são as camadas que tem ao redor do núcleo. Olha só quantas camadas tem, ó. Elas têm nome também, essas camadas, né?
Chama KLMNOPQ. Sabe quantas são? O número da perfeição. Qual que é o número da perfeição, gente? 7. 7. Jesus criou os átomos com 7 níveis, 7 camadinhas de energia aonde os elétrons ficam. Então, os elétrons são distribuídos aí. Às vezes, uma camada só cabe 2 elétrons, às vezes a outra camada cabe 8, a outra... Então, tem a quantidade certinha de elétrons que cabem em cada camada, tá? E aí, eles ficam ali, nessas camadas, parecem cebolas que a gente vai descascando, né? As camadas da cebola, e eles ficam nesse jeitinho aí. Bom, na tabela periódica, a gente sabe que existem muitos elementos e existem alguns que são maiores e outros menores. Como que a gente sabe qual que é o menorzinho que tem? Existe um jeito de saber. E aí a gente vai descobrir o que está aqui na página 21, que é o raio de cada elemento. Olha aqui essas bolinhas coloridas que a tia colocou na tabela periódica para vocês verem. Isso daqui, gente, é a proporção do tamanho de cada elemento que tem na tabela periódica. Vocês estão vendo onde são os menorzinhos? Estão em cima ou embaixo? Em cima. Em cima, né? E os maiores são os que estão embaixo. E você vê ali, olha no vermelho, naquela primeira família lá dos metais, as bolinhas vermelhas, a gente vê bem nitidamente que começa com um bem pequenininho e vai aumentando, aumentando, aumentando até ficar bem grande, né? Então, a gente descobriu, os químicos colocaram os elementos da natureza desse jeitinho organizados. Eles estão organizados na tabela periódica pelo tamanho deles. Como que eu vou descobrir qual que é o tamanho deles, gente? Vou descobrir pelo raio. É o seguinte, quando a gente tem uma bola, a gente quer saber o tamanho da bola, a gente descobre ela é, através do... Como que a gente descobre qual que é o tamanho da bola? A gente pega, mede de dentro, da parte do centro da bola, até onde fica a parte de fora, e a gente descobre o raio. Isso daí a gente descobre muito em matemática também, para encontrar as medidas de uma coisa que é um círculo. A gente descobre o raio. E então, aqui na química é assim também, olha. O raio, ele, de cada elemento da natureza é diferente. E ele vai me ajudar a mostrar quem é maior e quem é menor. Vamos ler aqui, olha, eu vou pedir para Clara. Clara, você pode ler para a gente o que que é esse tal de raio atômico? Posso. Medir o tamanho de um átomo é algo muito difícil, porque a sua eletrosfera, região onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, não possui um limite específico. Por isso, a forma mais comum é por meio de raio atômico, em que se considera o átomo como se ele fosse uma esfera. Então, uma esfera, vocês sabem que a esfera são existe o cubo, existe os cones, existe a esfera. A esfera é o que é redondinho, né? Imaginem aqui, ó, tem dois átomos de hidrogênio e aqui cada um tem um núcleo que está mais nesse desenho aí que a tia colocou no quadrinho amarelo. Tem dois átomos e a gente vai medir do núcleo de um até o núcleo do outro e a gente vai encontrar uma distância, né? O raio de cada elemento, de cada um deles, vai ser essa distância dividido por 2, tá? Isso é só para a gente medir mais ou menos qual é o tamanho de cada elemento da natureza. E aí, olha aqui,
a gente observa que ele sempre aumenta de onde? De cima, vai aumentando, aumentando para baixo, tá bom? E eu já vou explicar por quê. Vamos lá. Agora, Lavínia. Lavínia, lê pra gente, ainda continuando falando sobre o raio. Tá Essa bom. página aí, página 22, tá, amor? Para entender por que o aumento do raio atômico segue essa ordem periódica, considere separadamente os elementos de uma mesma família e de um mesmo período. Elementos de uma aumentando o número de camadas eletrônicas. Por, por exemplo, na família 1, o hidrogênio possui uma camada, o lítio possui duas camadas, o sólido, o sódio possui três camadas e assim sucessivamente. Nesse sentido, aumenta também o número atômico e, por isso, o raio do atômico também aumenta. Bom, olha só. Agora, obrigada, Lavínia. O que que acontece, gente? Lá naquela família 1 da tabela periódica, o primeiro que aparece lá é o hidrogênio, né? Vamos pegar nossa tabela aqui. Então, a gente viu que na tabela aqui, olha, o primeiro é o hidrogênio, o 1. O segundo é o lítio, que está com o número 3. Depois é o sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Essa toda aí é uma família. É uma família de metais, com exceção do hidrogênio. Aí, essa família, olha como que ela vai aumentando. Primeiro, o hidrogênio, ele só tem uma camadinha na cebola. Imagina uma cebola bem pequenininha, que só tem uma camada. O lítio, ele tem duas camadas, então ele tem uma camadinha de cebola, né, como a tia está explicando, e duas. O sódio tem três. O potássio tem quatro camadas. O rubídio tem cinco. E o césio tem seis. E o frâncio tem sete. Estão vendo que vai aumentando as camadas. Uma cebola que tem uma camada só, ela é menorzinha, não é? Então, quanto Sim. mais camadas tem, maior vai ficando a cebola. E assim também esses elementos aí da tabela periódica. Nessa primeira linha do hidrogênio, todo mundo só tem uma camada. Na linha do lítio, que vai o lítio, depois berílio, vai indo lá para o lado de lá, todo mundo só tem duas camadas. Na camada do sódio, encontra aí o sódio, ó, é o Na. Na camada do sódio, tem só três camadas. O sódio tem três, o magnésio tem três, e aí pula lá para o outro lado, entenderam? Então, é assim, gente. Quanto mais camadas tem, maior ou menor o átomo? Quanto mais Maior. camadas? Maior. Então, Maior. a Júlia entendeu, Clara também entendeu, né? Muito bem, Clara. Então, assim, na tabela periódica, a gente observa que todos os que estão em cima têm um raio menor, e quanto mais vai descendo na tabela periódica, maior o raio vai ficando. Tá ok? Bom, agora vamos ali, vou mostrar para vocês. Ai. Então, o que está mostrando aqui, olha, tá escrito família 1. Enxergaram? Família 1? Ah, e antes a Julinha está perguntando. Pode falar, Julinha? Então, os elementos da tabela periódica que ficam mais para baixo têm mais raios?
Sim, então significa que o raio é maior. O raio é um número, é uma medida. Então, por exemplo, uma bola desse tamanhozinho aqui, ela tem um raio de mais ou menos 5 centímetros. Uma bola desse tamanho assim, uma esfera, né? Desse tamanho, ele vai ter um raio de 10 centímetros. E assim, uma desse tamanho vai ter um raio de mais ou menos 30 centímetros. Então, a gente está medindo o tamanho do raio de cada elemento que está na tabela periódica, para a gente saber quais são maiores e quais são menores. Tá bom? Entendeu? Sim? Certo. Sim, Só obrigada. um minutinho. Ok. É só um minutinho, gente. Vou mostrar aqui. Ok. Então, vamos voltar lá na nossa apostila para eu mostrar para vocês. Então, aqui, tá aparecendo aí vários círculozinhos e tá escrito família um. Encontrei em família um. Deixa eu riscar aqui onde tá. Aqui, certo? Então, essa família aqui, Certo. ok. Essa família aqui, gente, ela tem, o hidrogênio só tem uma linha, tá? E aí, depois você vê que o próximo é o lítio. Ele tem uma camada, duas camadas. Então, ele vai ficar maior. O raio dele é maior. E o sódio, ele tem uma, duas, três. Três camadas. Então, o raio dele é maior ainda. Então, a linha de crescimento é sempre essa daqui, de cima para baixo. Tá bom? Entenderam, né? Esse sentido. E aí, agora, tem outro jeito que a gente vê que na tabela periódica tem uma ordem também. Vou mostrar para vocês aqui na tabela. Ah, não tá mexendo. Vocês conseguem ver que essas bolinhas têm as vermelhas, alaranjadas, e tem as do outro lado, as Eu não pretinhas, tô te ouvindo. não? Oi, oi, estão me ouvindo? Agora Sim, muito sim. bem. Olha só, observem que do lado da direita, o pretinho, azul, eles são menores do que os do lado da esquerda, que é o vermelho, os alaranjados, comparados na mesma linha. Por que que isso acontece, gente? Sabe por quê? Vou dizer para vocês uma coisa muito legal. A família um, essa família vermelhinha aí, vou escrever aqui. Se você quiser escrever também aí na sua apostila, não tem problema. Essa família é a família um. E ela sempre vai ter um elétron. Vou colocar um E, assim. Ela sempre tem só um elétronzinho na última camada. Agora, a próxima família aqui, que é a família alaranjada, vou até colocar de alaranjada aqui também. Adivinhe quantos elétrons ela tem na última camada? Dois Dois. elétrons. Dois. A família 2 tem dois. E aí, esses verdes todos aqui, a gente não consegue saber porque quantos elétrons que eles têm. Mas esses azulzinhos, eles também vão seguir esse mesmo padrão, ó. Vou colocar em azul aqui. Esse aqui, que é a família 13, ele tem três elétrons. O outro. Peraí, deixa eu deixar azul escuro.
Então, aí tem a azul, né? Tem vários azuis de vários tons. A primeira tem 3, a segunda tem 4 elétrons, a outra tem 5, 6, até 7 elétrons. Esse último mais clarinho, a tia vai escrever aqui 7 elétrons. Bom, a última camada, então, que é essa aqui que a gente estava vendo aí, ó, vou mostrar aqui de novo. Oh, saiu. Lembram essas camadas aqui que eu estava mostrando para vocês? Lembro, sim. Então, eles são os lugares onde os elétrons ficam. A casinha dos elétrons, né? E essas casinhas dos elétrons, eles vão entrando, 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 e sempre tem a última. A última, gente, ela vai determinar muita coisa importante. Então, em alguns da família 1 elétron, da família 1A, só tem um elétronzinho na última camada. Na outra, 2 elétrons. Então, a gente vai aprender por que que eles são formados assim, ó. Vou colocar de novo aqui no lugar. Estão vendo? E é o seguinte, Sim. quanto, quanto mais, é, quanto mais elétrons ele tem na última camada, mais ele é atraído para o núcleo, então ele vai ficando menorzinho. Aí o raio dele é menor. Talvez tenha sido difícil para vocês por enquanto, mas logo, logo vai ficar mais fácil, tá? Vou mostrar para vocês agora um videozinho que mostra como que acontece o raio, tá bom? Vamos ver aqui rapidinho. O universo é formado. Tudo no universo é Vocês formado estão ouvindo? Sim, tô ouvindo. Certo, então vamos lá. por centenas de milhares de substâncias químicas. 1/millionésima parte de 1 metro, algo em torno de 700 vezes menor que um vírus e 10.000 vezes menor que uma bactéria. Mas, se um átomo é tão pequeno, como é possível medir o seu tamanho? O átomo é subdividido em duas regiões. O núcleo, uma parte densa que concentra basicamente toda a sua massa, e a eletrosfera. A eletrosfera é o que delimita o seu tamanho, mas essa imagem é apenas ilustrativa. Numa escala um pouco mais verdadeira, o núcleo de um átomo é cerca de 10.000 vezes menor que o seu próprio tamanho. O átomo tem um tamanho médio de 0,1 nanômetro. Olhe para a marcação de 1 centímetro de uma régua. É a mesma coisa que pegar 1 centímetro e dividir por 10 milhões de vezes. Isso é 1 nanômetro. O tamanho médio de um átomo é ainda 10 vezes menor do que isso. Para você ter uma ideia, a espessura de um único fio de cabelo corresponde a 500 mil átomos de carbono enfileirados. Ou ainda, cerca de 5 milhões de átomos de hidrogênio poderia caber na cabeça de um alfinete. Se o átomo fosse do tamanho de uma bola de gude, o seu punho seria do tamanho da Terra, ou seja, o seu corpo seria aproximadamente do tamanho do Sol. Mas se ele é tão pequeno, como podemos medir o seu tamanho? Medir o tamanho de um átomo é bem difícil. Fato é que com isso não dá, nem isso, e isso também não. Primeiro porque ele é ridiculamente pequeno. Segundo porque a sua eletrosfera é meio que indefinida. E o seu formato não é necessariamente esférico. Na verdade, ser algo parecido com uma esfera é uma possibilidade. Os átomos que apresentam apenas um elétron, tais como o de hidrogênio, possuem um formato esférico de acordo com a mecânica quântica. Então, vamos utilizar essa ilustração para ficar mais simples. Se você já está inscrito no canal, você já sabe que os átomos estabelecem ligações químicas. E um jeito de estimar o tamanho de um determinado átomo é por meio das ligações covalentes de suas moléculas diatômicas. Uma molécula diatômica é uma molécula formada por dois átomos. Então,
O que medimos, na verdade, é a distância internuclear entre dois átomos. A distância internuclear dividida por 2 é uma estimativa do raio atômico, neste caso, raio covalente. É por meio da variação do raio atômico que temos uma noção da diferença entre os tamanhos dos átomos dos diferentes elementos químicos. Ok, mas como podemos medir efetivamente essa distância internuclear? A distância internuclear corresponde ao comprimento da ligação. De acordo com a mecânica quântica, a energia rotacional de uma molécula é quantizada. Observe que ela depende de uma constante, chamada constante de Planck, das massas dos átomos e do comprimento de ligação R, que é a distância internuclear. Então, se essa energia é quantizada, um corpo só pode rotacionar com certas energias específicas que, neste caso, varia com J. De um determinado nível J até outro, temos a energia mínima necessária para rotacionar uma molécula. Essa variação é a energia absorvida numa determinada frequência. Assim, para determinar essa distância internuclear, podemos passar um feixe de radiação de micro-ondas através de uma amostra na fase gás. A energia absorvida é substituída nessa expressão e podemos calcular o valor de R, que por sua vez fica em torno de 10 a menos 10 metros. Consequentemente, determinamos o raio atômico, que por sua vez é o tamanho do átomo. Essa medição experimental é feita por meio da técnica de espectroscopia de micro-ondas com moléculas na fase gás. Uma das suas limitações é que só podemos trabalhar com moléculas simples. Para moléculas mais complexas, geralmente se utiliza amostras sólidas em difração de raio-x. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo. Oi, gente. Até a metade do vídeo estava fácil, né? Tem uma partezinha lá que ainda a gente não aprendeu nada, mas ao começo já deu para ter uma ideia bem legal de qual que é o tamanho do átomo e de como que eles medem. Então, eles vão medir o raio de cada átomo. E aí segue aquela ordem que a tia estava falando, que é as camadas. Quanto menos camadas tem, menorzinho ele é. E quanto mais elétrons ele tem na última camada, mais ele é atraído pelo núcleo. E aí, quando ele é muito atraído pelo núcleo, ele vai ficar menor, vai se encolher, tá bom? Muito bem. Vamos lá na nossa apostila, vou mostrar para vocês agora. Esse daqui é para vocês lerem em casa, tá bom? Essa página aqui, 23, é uma explicação, um artigo que fala do raio atômico, tá ok? Bom, nós vimos já então, na semana passada, a gente falou dos metais, e hoje eu queria saber se alguém completou aqui essa parte, dizendo para mim quantos metais nós temos registrados na tabela periódica. Pode falar, Lavínia. 87. Oi? 87. 87. Alguém encontrou um outro número? Eu não Não? vi. Tá, então eu vou confirmar para vocês na próxima aula quantos metais nós temos depois que vocês fizerem, tá bom? E a gente aí deixa de surpresa para ver todo mundo ter sua opinião, ok? Muito bem, Lavínia. E certo. Gente, queria saber aqui queria saber quem conseguiu assistir o sermão que fala da Safira. Levanta a mão aí para mim, se alguém conseguiu. Alguém conseguiu? Bom, A gente esse começou a daí é assistir, só que aí a gente tava almoçando, não conseguiu. Tá, tudo bem.
ele traz umas ideias muito interessantes sobre essa pedra, que é a safira, que tem o metal que a gente estava estudando, né? Que era o alumínio. Tá? Quem puder fazer, então, olha, para vocês também, antes desse mês finalizar, a gente tem que fazer esse resumo aí, tá? Essa resenha. Então, aí faz assim, assista o sermão e escuta, vai pôr nos tópicos direitinho. Hoje nós temos uma convidada especial, Melissa. Você levantou a mãozinha, Meli? Não. Não, eu tava falando que a gente viu o Sermão da Safira mesmo. Ah, tá. Que a gente viu o sermão e ela também fez o resumo dela. Muito bem, gente. Então, não vamos deixar aí, tá? Passar. Arruma um tempinho para você fazer. Pra gente depois ler juntos aqui, tá? Muito bem. É, na página 28, a gente começou a falar, nós vamos falar sobre os metais. Onde vocês estão? Não estou enxergando. Bom, queria ver com vocês aqui, a Clarinha, você pode ler para a gente aqui o número 3 da página 28? Sim. Podem ser moldados em lâminas de fios, porque possuem as propriedades de maleabilidade e ductibilidade, respectivamente. Muito bem. Bom, vocês sabem que os metais, eles são maleáveis, né? O que que é ser maleável? Ser maleável é você poder dobrar. Já viram que a aliança da mamãe, quem usa aliança, ela às vezes amassa, porque o ouro é um metal e ele é maleável. Às vezes tem um metal que o carro, quando bate, ele amassa. Eles são maleáveis, né? E é uma característica. Ele não vai estraçalhar, ele vai tentar, ele vai se dobrando, dobrando de alguma maneira. Porque ele é arranjado, os seus átomozinhos são arranjados de um jeito que eles podem se mover de lugar sem se romper, tá bom? A gente não consegue pegar o martelo e bater no gelo e o gelo moldar, né? O gelo não é um metal, então o gelo ele vai, é a água, né? Ali a ligação que faz da água é diferente da ligação do metal. Por isso que o gelo ele estraçalha e o metal não. Então, existe uma história na Bíblia que a gente estava vendo, que foi quando fizeram um bezerro de ouro. E o que que aconteceu, gente? Moisés desceu e Moisés viu que eles estavam adorando um bezerro feito com ouro. O que que Moisés mandou fazer? Vocês lembram? O que que ele fez, gente? Ele mandou queimar e depois jogar as cinzas no caos dos israelitas tomarem comida. Olha só o que que a Clara falou. Ele mandou queimar. Na verdade, ele mandou derreter, né? Fundir. Então, ele foi um químico. Moisés já tinha noção, então, de química, algumas coisas, né? Ele pegou metal, colocou em alta temperatura e fundiu. E aí o ouro derreteu, ele fez placas bem fininhas. Depois que ele fez essas placas fininhas, ele foi e mandou martelar e macerar até virar um pó. E aquele pó ele jogou na água e mandou que o povo de Israel bebesse. Então o povo de Israel bebeu ouro. Sabiam que existem alguns lugares do mundo que fazem pão e põem folhas de ouro? Em alguns lugares assim bem ricos, lá em Dubai, existe receita com ouro na comida. Mas a gente não precisa de comer ouro, né? Aquilo lá foi um castigo para eles pensarem no que tinham feito, para refletirem, né? E aí Moisés, ele queria
dar uma grande lição para o povo, que aquela idolatria não estava correta, né? Então, então, lá em alguns países onde as pessoas são muito ricas, elas usam as folhas de ouro. E se você ver, tentar comprar, existe sim gente que vende folha de ouro. E aqui, olha, eu mostrei para vocês na apostila um exemplo. Estão vendo aqui a imagem em prata, em ouro e em bronze? Isso aqui são folhas maleáveis que são vendidas para a pessoa, quando ela quer fazer um copo banhado a ouro. Sabe o que que ele vai fazer? Ele vai comprar essa folha de ouro, vai aquecer e vai colocar num copo. Então, é o copo que está sendo revestido de ouro. Pode ser feito com bronze, pode ser feito com prata, e eles fazem assim, tá? Essa atividade aqui, olha, você vai pesquisar quais as utilidades podem ter os metais por serem maleáveis. Então, você coloca lá na sua pesquisa quais as utilidades podem ter os metais por serem maleáveis e vai listar aqui para gente. Por exemplo, o- é possível fazer anéis de ouro, é possível moldar um carro. Tudo isso são utilidades porque eles são maleáveis, tá bom? E aí, a Clarinha, quando estava lendo, leu uma palavra difícil, né? Que é o que que é ductilidade? Aí, essa daqui, vocês vão pesquisar o que é ductilidade e vão escrever aí para mim, tá bom? Nessa página aí da apostila. Não sei se alguém falta ainda imprimir, mas vamos imprimir tudo direitinho para a gente responder essa parte da apostila, tá bom, gente? Tá? Muito bem. Olha só, para finalizar essa parte aqui onde a tia contou a história, eu quero ler com vocês. Clara não é. Júlia, você pode ler para mim, para a gente, o que está em Êxodo 32, 20? Está aí nessa lâmpadazinha da nossa apostila. Para vocês verem que está na Bíblia, hein? Tá bom.